essa é a nossa proposta de trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E eu quero desde já agradecer a você, internauta, que está aí conosco nesta Semana Santa, né? Estamos aqui com o programa ao vivo, no sábado. Ontem foi a sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa. É claro que nós entendemos que todos os dias são santos, né? Mas dentro do nosso calendário, essa é a Semana Santa. E você que está aí no seio da sua família, na sua casa, no seu escritório, aonde for, com o seu computador ligado, eu quero desde já agradecer o seu carinho de estar conosco. Quero dizer que Deus tem uma palavra para a sua vida nesta tarde. Nós vamos estar nessa condição de receber do Senhor algo para a sua vida, e eu quero agora lhe convidar para fazermos uma oração pedindo ao nosso Deus que nos ajude, nos abençoe. Ó Senhor, nosso Deus, santificado Senhor, exaltado é o teu nome sobre todas as coisas. Nós te louvamos, nós te adoramos, glorificamos o teu nome, amamos o teu nome, Senhor, honramos o teu nome, e neste momento estamos entrando na tua presença para rogar a ti, Senhor, uma bênção especial para esta tarde, uma bênção, Senhor, aqui neste programa Culto Racional, que possamos discutir algo que venha do teu coração. Ó Santo Espírito de Deus, rogamos que o Senhor atue neste momento em nossas vidas, use as nossas vidas como vaso. Senhor, só tu conheces os corações daqueles que nos ouvem, daqueles que nos assistem, e eu te rogo em nome de Jesus, ó Santo Espírito de Deus, tu que és Deus, que conhece o coração dos homens, que conhece as necessidades, Senhor, de cada um, tu que sabes, Senhor, do futuro, do nosso minuto posterior, Senhor, tu é que nos pode dirigir no caminho certo, daqui a um minuto, daqui a uma hora, daqui a um dia, só tu conheces o futuro. Então, tu tens cuidado de nós e tem nos dado uma palavra para as nossas vidas, Senhor. Eu te rogo a tua direção nesta tarde, a tua iluminação, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a falar de Jesus Cristo, Senhor, e que esta palavra de Deus possa transformar vidas, Senhor, restaurar vidas, Senhor, resgatar das trevas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu queria também convidar a todos. Hoje eu vou trazer uma palavra sobre Páscoa, né? Páscoa é o que nós estamos historicamente vivendo nesse momento, ainda que um momento com forte apelo, digamos, comercial. Acreditamos que é dever nosso resgatar, né, esse momento histórico, né, uma festa, uma comemoração que deve fazer memória, né, aquilo que Deus fez, né, aquilo que Deus planejou, que Deus realizou na vida do seu povo. As festas religiosas servem para isso. As festas religiosas são importantíssimas nesse sentido, de trazer a memória, fazer aquele evento no qual Deus interveio, né, na história da humanidade, realizando algo em favor do seu povo. Então a festa, ela revive este momento, e aí a gente passa para os nossos filhos vão passando para os seus filhos, e assim vai, e essa tradição, né, tradição sadia daquilo que Deus faz, vai sendo perpetuada, e a festa, ela é importante nesse sentido, que todos tomem consciência do nosso Deus, né? Todo o Antigo Testamento, o Senhor sempre dizia, olha, fale para seus filhos, e os profetas, os sacerdotes, o povo, de uma forma geral, né, os patriarcas, sempre reunindo suas famílias e fazendo menção daquilo que o nosso Deus fez. E a Páscoa, ela traz uma forte mensagem. Existe a Páscoa hebraica e a Páscoa cristã, e a Páscoa profana. Hoje nós vamos falar das três, né, para esclarecer essa questão que às vezes é tão conturbada, é tão confundida, né? O mundo, ele sempre deforma, profana aquilo que Deus faz, e hoje a gente quer aqui trazer uma crítica, né, a essa profanação, mas também a gente quer resgatar
né, o significado da Páscoa para a cristandade, para as nossas vidas. Eu gostaria de convidar a todos para uma leitura da Santa Palavra do Senhor no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 12, versículos 21 em diante. Aqui está tratando da Páscoa, né? Como é que essa coisa começou. Nós estamos aqui em pleno momento onde Moisés e seu irmão já tinham feito diversas visitas a Faraó, pedindo a Faraó, a mando do Senhor, que libertasse o povo de Israel. Faraó, endurecendo o coração, rejeitava, e Deus lhe enviou 9 pragas, né? Eu posso aqui listar as pragas: sangue, né? Os peixes morreram, né? O rio cheio, e as pessoas ficaram sem água, né? Porque as águas dos rios se transformaram em sangue. Depois veio a praga das rãs. As rãs saíam das águas e cobriam a terra por completo. Os piolhos, o pó da terra do Egito transformou-se em piolho. Depois as moscas, enxames de mosca invadiram a terra. Depois peste dos animais, morreu todo o gado egípcio e não o gado israelense, dos israelitas. Úlceras terríveis afligiram o povo do Egito. Depois chuvas de pedra matavam todos os escravos e animais não protegidos, e quase destruiu, né, todas as plantas, né? Essas saraivas eram incandescentes, né? Sem dúvida, passando pela atmosfera terrestre, incandesciam, né, atritando com a atmosfera, e já caíam incandescendo ali sobre o povo do Egito. Bom, depois vieram gafanhotos, né, que cobriam o Egito e comeram tudo que sobrou após a chuva de granizo. Essas saraivas também são granizos, né? E, finalmente, as trevas completas tomaram conta de todo o Egito. Essa foi a penúltima praga. A última praga é essa que está relacionada com a comemoração da Páscoa, que nós vamos ler aqui. Então, o texto diz assim: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando viu sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como se ordenara a Moisés, e a Arão assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Observe, senhores, que se trata aqui da última praga, né, que foi a morte dos primogênitos. Nesse momento, Faraó resolve liberar o povo que estava escravo pela sua gente, pelo seu governo, há mais de 4 séculos. E Deus liberta o seu povo a partir desse momento,
Então a Páscoa ela termina sendo agora um momento de comemoração de uma libertação, né? Então, a palavra Páscoa, ela vem do hebraico, passar, que significa saltar por cima ou passar sobre. Na realidade, é essa a ideia do anjo da morte que veio visitando todas as casas e ferindo os primogênitos. Essa era a praga. E, como nós lemos aqui, um cordeiro era imolado, o seu sangue era passado nas ombreiras das casas, e quando o anjo via aquele sangue, o anjo passava por cima, né? É exatamente isso que o termo significa, passar por cima ou saltar por cima, livrando aquela família. Então, a Páscoa, ela já começa a falar de libertação, que foi o que aconteceu. O anjo da morte, ele passa, essa foi a última praga, como nós vimos, e ela passa a assumir esse sentido de livramento. O próprio êxodo, que acontece logo após a saída do povo de Israel da escravidão, foi a concretização dessa libertação, né? Então, é uma comemoração que se faz lá na cultura hebraica, que o cristianismo herdou, né? E nós vamos saber hoje até onde isso vai. Então, quando eles estavam já na terra de Canaã, que era a terra prometida, essa festa da Páscoa passou a ser unida à festa agrícola dos pães asmos. Observe que é posteriormente que a ideia dos pães asmos entra, né? E essa festa é tomada, portanto, como um memorial, né, da libertação dos hebreus da escravidão. E essa festa acontecia 7 ou 8 dias seguidos da semana. Isso está escrito em Êxodo 12, 15, 34, 18, Levítico 23, 6, Números 28, 17, Deuteronômio 16, 3. Então, todo o Pentateuco está se referindo, alertando o povo, né, convocando o povo para instituir essa comemoração, que é um memorial daquilo que Deus fez. Muito bem. Ali ocorre, durante esses dias, no primeiro dia e no último dia, a cerimônia do Sedá, ou de Shedé, né? Sedé ou Shedé, aí a pronúncia fica um pouco imprecisa, que era a chamada refeição pascal, né? Aí tinha uma leitura de um texto ritual especial, que era o Haggadah, com cânticos religiosos, com salmos, orações, bênçãos, né? A família se reunia numa festa familiar, e o matzot é o pão sem fermento, né? Que era servido também, em memória do sofrimento de Israel no Egito. Comia-se também ervas amargas, que é o maror, e todo o fermento que existia nas casas era removido daqueles lares, né? Então, um cordeiro era assado e era comido com pães asmos e ervas amargas. Esse era o cerimonial da Páscoa que se perpetuou na cultura hebraica. É também uma festa da natureza, né? A Páscoa, ela incluía uma festa agrícola que envolvia as primícias. Está em Levítico, deixa eu ler essa parte aqui, Levítico 23, 10, 23, 10 de Levítico, aqui está dito, olha só. Fala aos filhos de Israel, diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Observe, eram oferecidas ao templo, né, essas primícias em Jerusalém. Bom, então a Páscoa tinha toda essa liturgia, esse rito que os israelitas cumpriam, e essa é a Páscoa hebraica. A Páscoa hebraica era exatamente assim. É claro que lá na frente incluíram outros elementos, etc., mas na base a festa era esta, com essas características particulares. Bom, vamos falar da festa cristã. Festa cristã, inclusive, que é uma festa
que foi ocidentalizada, né? Mas primeiro vamos falar de Cristo, né? Já que é uma festa cristã, o que é dito de Cristo nesse sentido? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 de 1 Coríntios 5, 7, aqui está dito: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui é o Espírito de Deus, através de Paulo, fazendo um paralelo, né, com a Páscoa, ensinando, né, doutrinando a igreja, né, sobre isso aqui tem um aspecto moral, esse texto, falando sobre Cristo e fazendo um paralelo, né, entre a Páscoa hebraica e agora a Páscoa cristã. E ele diz: Cristo é a nossa Páscoa. Aqui está. Porque Cristo, nossa Páscoa, então a gente precisa raciocinar sobre isto. Então Cristo é tanto a nossa Páscoa quanto a nossa expiação, né? Então foi em Cristo que Deus viu e ofereceu, né, o seu Filho como um cordeiro que tira o pecado do mundo, né, que nos livra da morte eterna. Observe a ideia do livramento, a ideia o paralelo com a Páscoa hebraica. É claro que a escravidão é algo que precisa ser lembrado, amargamente relembrado, né? A escravidão tem que ter esse teor. Por isso há as ervas amargas. E a liberdade, podemos dizer que é a joia mais preciosa de todas aquelas que os seres humanos podem ter, é a sua liberdade. E sabemos que as forças das trevas escravizam. E o Espírito de Deus, concedido, né, por Cristo, devido à sua morte e ressurreição, ele concede a liberdade. Então a gente já está fazendo um paralelo aí entre a Páscoa hebraica e a Páscoa cristã. Então o Senhor Deus, ele firmava nessa época um pacto, né, um pacto com uma nação que era emergente, a nação de Israel, tá? E Jesus, ele estabelece um novo pacto agora com a emergente igreja, né? O seu povo que surge, né? Vamos ler Hebreus 12, fala sobre Cristo nesse sentido, nesse aspecto. Observe. Hebreus 12, 24. 12, 24, aqui está. E Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então Jesus, ele é agora o mediador de uma nova aliança que Deus faz, né? O sangue da aspersão. Nós já vimos aqui em outros momentos a questão do sangue da aspersão, né? Na realidade, você tinha a arca, né? E dentro da arca as tábuas da lei, representando ali os ideais, os preceitos de Deus para o homem. Os querubins, 2 querubins que estavam em cima do propiciatório, que era aquela tampa da arca, né? Os querubins, eles são uma classe de anjo que vindicam a santidade de Deus, né? Como se fosse assim, protegem, né? Que o ambiente da santidade de Deus não seja acessado por nenhuma impureza. Os querubins são, digamos assim, responsáveis por isso. É curioso que você vê lá em Gênesis, quando o casal é expulso, para que eles não tivessem acesso, né, à árvore da vida, então Deus coloca querubins, né, para proteger aquele lugar. Bom, e voltando à questão do simbolismo ali da arca, os querubins, o sangue, quando um sacrifício acontecia em favor de alguém, aquele sangue era aspergido também sobre o propiciatório. E os querubins foram feitos olhando para o sangue, como se a santidade de Deus
olhava agora para o sangue e a sua ira se aplacava no sentido de cobrir, né, cobrir o pecado do homem, perdoava o homem, cobria, mas não retirava o pecado. O pecado veio ser retirado lá quando o Cordeiro de Deus, ele é, digamos, ele é morto e derrama o seu sangue eternamente lá na cruz do Calvário, de uma forma eterna, né? O sangue eterno de Jesus Cristo é derramado ali na cruz do Calvário. E o texto aqui, em Hebreus, fala, e a Jesus o mediador, né, de uma nova aliança e ao sangue da aspersão. Então o sangue de Jesus é aquele que nos permite, todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, agora tem acesso direto, olha o simbolismo lá do propiciatório, tem acesso direto à santidade, à presença de Deus. Então Cristo, ele é esse Cordeiro Pascal, né? É ele que livra o homem desse domínio das trevas, do pecado, e leva o homem até a presença de Deus. Leva o homem até a presença de Deus, e isso através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, a Páscoa cristã, ela passa a ter esse significado, né, da expiação, da libertação completa, através do sangue de Jesus, que é o nosso Cordeiro. Lucas 22, vamos ler mais um texto. Lucas 22, 20, diz mais algo aqui sobre essa questão. 22, 20 diz assim: semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Agora é um novo pacto, né? Um novo testamento que é feito no sangue de Jesus, né? Observe toda uma simbologia que foi feita lá no Antigo Testamento para se cumprir aqui em Cristo. É o sangue que livra, né? É o sangue de Jesus que livra as nossas vidas de um anjo da morte que nos levaria a uma morte eterna, né? Que nos livra do domínio das trevas, do domínio do pecado. É o sangue de Jesus. Jesus, ele estabelece, ele firma um novo pacto com a humanidade através do seu sangue. Isso é a nossa Páscoa. Isso que nós deveríamos estar ensinando nas igrejas. Isso que nós deveríamos estar ensinando nas escolas, para as pessoas estarem, de fato, conscientes do que é a Páscoa. E não colocar um ovo de Páscoa, né? Colocar um coelho de Páscoa. O nome disso é aberração. Essa cultura ocidental descaracterizou, dessacralizou, né, o significado da Páscoa de Jesus Cristo. E nós cristãos deveremos reivindicar, deveremos pregar o que é a Páscoa, ensinar a verdadeira Páscoa para o nosso filho. E não compre ovinho de Páscoa para dar para a professora do seu filho, não. Ainda que você queira ser gentil, você está despregando o Evangelho. Pregar o Evangelho não é dizer para a professora que é o ovo de Páscoa, que é Páscoa. É apresentar Jesus como Cordeiro da Páscoa. Isso é pregar o Evangelho. Então, tomemos cuidado para que a gente não seja mais um instrumento, né, manipulado por essa lógica maligna que quer tirar Deus da vida das pessoas, quer negar a Deus, desonrar a Deus em todos os sentidos. Tem igreja que tem festa da Páscoa, com ovo da Páscoa. Você tenha paciência, meu irmão. Bom, voltando aqui à questão. Vamos ler mais um texto. Então, Jesus diz assim, Lucas 22, 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. É isso que Jesus fez. O cálice era um simbolismo que Jesus fazia. Olha, colocou vinho ali, eu digo, meu sangue vai ser derramado. E isso aqui vai simbolizar esse sangue derramado por vós, e é com base nesse sangue que eu faço o Novo Testamento, né, o novo pacto com a humanidade. Agora, através do meu sangue, toda a humanidade pode chegar diante de Deus, porque eu sou o Cordeiro de Deus que tiro o pecado do mundo. Bom, a Páscoa cristã, né, já vimos Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Pascal.
ela fala de expiação e de livramento, né? Livramento que nos liberta dos inimigos da alma. A Páscoa nos liberta dos inimigos da alma. Mas antes, deixa eu ver aqui, ó, um texto que eu não li, foi 1 Coríntios 11, versículo 25, 11, 25, aqui está. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aqui já é o Espírito de Deus, através de Paulo, doutrinando a igreja sobre a questão da ceia. Nós praticamos a ceia, portanto, fazemos memória. Nós comemoramos a Páscoa, vamos dizer, todos os meses, né? Quando a gente faz a ceia, a gente faz memória do pacto do Senhor Jesus, né? Do novo pacto que é feito em nome do Senhor, o Novo Testamento. Então, a Páscoa, ou melhor, a ceia, ela faz referência a essa festa. A gente pode dizer que estamos comemorando a Páscoa todos os momentos que tomarmos ceia, sabendo o que significa a ceia, claro, né? Então, nesse sentido, a ceia também é um memorial, que nós lembramos a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado, sobre as trevas, sobre o mundo, e a vitória que Ele também nos deu sobre as trevas, sobre o mundo, sobre o pecado, e agora nós somos livres para servi-lo, né? E isso é o memorial de Jesus Cristo, fala de vitória, né? Bom, então, avançando um pouquinho, a primeira Páscoa, claro, portanto, ela foi símbolo dessa segunda de Cristo. O que aconteceu lá no Antigo Testamento, que nós lemos hoje, é como tipo, né, do que aconteceria lá na frente no Novo Testamento em Jesus Cristo. Então, o cristão deve, por outro lado, deixar de lado, digamos assim, o antigo fermento do pecado, da corrupção, da malícia, da desobediência, substituindo-os pelos pães asmos da sinceridade e da verdade, como nós lemos aqui no texto de Hebreus. Então, a santificação, por outro lado, né, ela faz parte, né, necessária da experiência cristã. É nesse sentido que nós discutimos a Páscoa, né? Então, o pecado ele vem simbolizado aí, né, pelo fermento. Por isso que a Páscoa usa pães asmos, né? Então, o pecado é simbolizado pelo fermento. Então, aqueles que estão em Cristo, a nossa Páscoa é buscar a santidade no Senhor, né? Se separar do pecado. Quem foi que disse que a liberdade em Cristo nos autoriza a pecarmos contra Deus? Na realidade, a Bíblia diz: nós somos livres, mas não devemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Vamos ler mais um pouquinho, Hebreus capítulo 1, versículo 9. Olha que coisa interessante está dita aqui. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Observe a ideia de você, da santidade que é inerente, né, à vida cristã, à experiência cristã, a santidade relacionada com o novo pacto que nós fazemos com Deus através de Jesus Cristo, né? Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4, também diz algo nessa direção. Romanos, capítulo 1, observe, Romanos 1, 3 e 4. Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Observe, segundo o Espírito de santificação. Santificação, tudo tem a ver com Jesus Cristo, tudo tem a ver com o seu pacto, tudo tem a ver com a Páscoa cristã. Isso é algo que precisa ser resgatado, discutido. Colossenses, capítulo... Não é uma mera festa irresponsável, de troca de presentes, de alegrias muitas vezes
fundamentadas em mediocridades, alegrias fundamentadas em coisas efêmeras, mas alegria por saber que somos livres em Cristo, que isso lhe custou a sua vida, o seu sangue precioso. Páscoa para nós deveria ser um momento de reflexão, um memorial, uma festa de alegria por aquilo que Deus fez pelas nossas vidas. Isso é Páscoa. Isso sim deve ser resgatado, isso é cristão, isso é o correto a ser feito. Veja, Colossenses capítulo 1, versículo 20, 1:20, diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. É o sangue de Jesus, de poder e efeito eterno, que restaura não só as coisas no âmbito da humanidade, mas vai até as esferas celestiais. O sangue de Jesus, que foi derramado, e pouco se honra esse sangue, pouco se comenta, se discute, se prega sobre a preciosidade do sangue de Jesus, que é através dele que o Senhor Deus faz uma nova aliança, um novo pacto, uma nova Páscoa conosco. Estamos falhando nesse sentido, estamos realmente andando numa corrente contrária àquela que o Espírito de Deus nos dirige, porque estamos absorvendo, né, a mentalidade muitas vezes ocidentalizada, dessacralizada, né, aquilo que a humanidade está se transformando, secularismo, né, profanando tudo, negando, né, o sagrado. É isso que está acontecendo e nós estamos fazendo isso também. E isso em plena comunidade cristã, quando estamos absorvendo esses símbolos da profanação e, inclusive, ensinando e doutrinando erroneamente os nossos herdeiros sobre aquilo que Deus fez, sobre aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Bom, nós vamos agora pedir nossa primeira canção de hoje. Já já a gente está retornando aí, continuando falando um pouco sobre a Páscoa. Já já a gente retorna. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos
Ok, ouvimos aí o Fernandinho lançando uma mensagem que tudo tem a ver, né, com o que a gente está falando aqui da libertação em Cristo através do seu sangue. Estamos falando de Páscoa e observe que logo após que o povo de Israel é liberado, aliás, por Faraó para seguir, né, houve a libertação, aí é o que ocorre, o que chamam de êxodo, o êxodo do povo de Israel, a saída do povo da escravidão do Egito para a liberdade em direção a Canaã. E existe o êxodo cristão também, né? A Páscoa do Antigo Testamento, ela marcava o começo dessa saída da escravidão. Em Cristo encontramos um êxodo também, que nos liberta da velha vida, observe, com sua escravidão ao pecado, e Cristo, ele realiza aquilo que a lei não poderia realizar, né? Que é me libertar completamente do poder do pecado, da escravidão do pecado. O êxodo judaico, lá do povo de Israel, libertou um povo inteiro da escravidão física, vamos dizer. Agora, o êxodo cristão oferece a todos os homens que crerem em Jesus a libertação do pecado e a outorga do reino da luz, onde impera a liberdade. Esse é o significado pascual, vamos dizer, a questão do êxodo, né, que segue a Páscoa, aí o êxodo cristão. Nós saímos do ambiente da escravidão, né, do pecado e das trevas em nossa vida e fomos transportados para o reino da luz em Cristo Jesus. Ali nós gozamos da liberdade completa, liberdade completa. Não há mais maldição na sua vida, não há mais escravidão na sua vida. Agora você está livre em Cristo, está livre para servir ao Senhor Jesus. Então, a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, fala disso, né? Fala de que em Cristo os homens podem se tornar filhos de Deus. Olha só, Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 6. Gálatas 4, de 4 a 6. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Observe, através de Jesus nós podemos ser chamados filhos de Deus, nascidos de Deus, porque você nasce de novo, o Espírito de Deus vem morar em nosso coração. Essa é a paternidade a partir do novo nascimento. É claro que podemos dizer que todos nós somos filhos de Deus. Deus tem diversas paternidades, né? A paternidade da criação. Deus é o criador de todos os seres, de todas as pessoas. Então, nesse sentido, todo mundo é filho de Deus. Mas agora a pergunta é, do ponto de vista do Novo Testamento, do novo nascimento, dessa aliança, desse novo pacto com Deus, você que está me ouvindo, você é filho de Deus? Você já nasceu de novo? O Espírito de Deus já veio morar em seu coração. Você tem certeza que ele está aí, confirmando, como a Bíblia diz, dizendo para você, Abba, Pai, dizendo seu Espírito. Essa frase significa papai, pai, meu pai. Abba, Pai, era uma expressão que só um filho legítimo poderia falar para o seu pai. Isso por quê? Porque os escravos das fazendas hebraicas também chamavam o patrão de pai.
mas o filho legítimo é que podia chamar, apenas ele, chamar Abba Pai, ou seja, papai. Então, o Espírito de Deus, ele faz isso. A obra da cruz, né, em Cristo Jesus, a sua cruz, a sua ressurreição, né, adquire para a humanidade um privilégio infinito, magnífico, que é tornar a humanidade filha de Deus através do novo nascimento. Então, é o Espírito de Deus que vai aplicar a todos os seres humanos que creem em Jesus, aplica neles todos os méritos que Jesus adquiriu na cruz do Calvário. Tudo aquilo que Jesus conquistou com sua morte e ressurreição, o Espírito de Deus agora aplica a todos aqueles que creem. E isso é Páscoa, isso é o que nós estamos comemorando nessa semana. Então, em Cristo, os homens podem ser transformados segundo a imagem do Filho de Deus. Romanos, você também, além de você nascer de novo, como Filho de Deus, você vai ser transformado, seu caráter, à semelhança do caráter de Jesus Cristo. Você vai ser uma outra pessoa. Por isso que você muda. Por isso que um assassino passa a ser um homem incapaz de matar uma mosca, porque ele tem o caráter dele transformado à semelhança do caráter de Cristo. Não é uma autoafirmação, né? Não é uma psicologia, não é uma filosofia de vida. Na realidade, é uma mudança, uma transformação completa de vida. Romanos 8, 29, olha o que diz o texto aqui. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer transformar você à semelhança do Filho dele. A humanidade de Jesus, que era perfeita, Deus quer que eu herde essa humanidade. Ele quer que a minha humanidade seja parecida com a do seu Filho. E essa é uma das coisas que derivam de lá da cruz e da ressurreição e que o Espírito de Deus aplica à nossa vida. Isso tudo é Páscoa. Isso tudo foi o que Jesus fez. Isso tudo é libertação em Cristo Jesus. Ser participantes. Em Cristo os homens podem ser feitos participantes da natureza divina. Observe, Colossenses 2,10 é um texto que fala claramente sobre isso. 2,10. E estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Estamos sendo aperfeiçoados nele. Isso porque somos participantes da natureza que ele tem. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro 1, versículo 4. Olha o que o texto diz. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Deus quer resgatar você, né, dessa lógica maligna, dessa escravidão do mundo, né, dessa corrupção da sua mente, da sua maneira de ser que o pecado faz. Ele quer fazer você ser participante da natureza dele, natureza do próprio Deus. Fazer você pensar do ponto de vista de que Deus pensa. Pensar como Jesus pensaria em sua vida, em qualquer circunstância. Fazer você ter uma mentalidade completamente diferente da que você tem hoje. Isso é transformação de vida, querido. E Deus quer fazer isso através da sua vida. Então, da mesma maneira que Israel buscava, né, uma pátria, uma nova pátria lá em Canaã, os cristãos olham para a cidade celeste também, né, como a sua pátria. Hebreus, capítulo 11, vamos ver 11, 10 de Hebreus, versículo 10, 11, 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. É essa cidade que nós estamos aguardando, né, para morarmos lá eternamente com nosso Senhor. Mas, amados, eu gostaria de encerrar, né, vou ler mais um pouquinho aqui, mais um detalhezinho que eu quero apresentar. E eu trouxe uma foto hoje para você analisar comigo. É uma foto interessante que tem a ver com a Páscoa, para você saber o que é, analisar se isso está em consonância com o que falamos hoje aqui. Porque o que falamos aqui, nós vimos, está na Palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada. Bom, 1 Coríntios 5, 7, nós já lemos, Cristo, nosso Cordeiro Pascal,
foi imolado, né, como cordeiro em nosso lugar. Então, e essa declaração é uma declaração moral, né? Nós já vimos, né, está nessa declaração que nós devemos nos desvencilhar de todos os elementos estranhos a essa espiritualidade em Cristo Jesus. Visto que Cristo, ele fez o seu grande e eterno sacrifício, e ele é o agente, né, de nossa purificação moral. Então, Cristo já fez o sacrifício. Está agora nas minhas mãos, né, seguir o seu exemplo, né, entregarmos a nossa vida a Ele, para Ele ser o Senhor da nossa vida. E o Espírito dele dirigir a nossa vida por esse caminho da santificação, dessa libertação da escravidão do pecado. Jesus, na cruz, ele já deixou, né, realizada a vitória sobre o pecado, a vitória sobre os principados e potestades das trevas, a vitória sobre o mundo. Se você está em Cristo, você agora, o Espírito de Deus vai conferir a você o poder desta vitória. Vai fazer você ser vitorioso também sobre o pecado. O pecado não mais terá domínio sobre a sua vida. Você agora não vai viver mais sob escravidão do pecado, porque agora você está em Cristo Jesus. Agora você está não mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O poder da graça de Cristo em sua vida é suficiente para você dizer não ao pecado e não viver mais sobre escravidão. Certo? O poder da graça de Deus, poder do nome do Senhor Jesus, da sua morte e ressurreição, é suficiente para você repreender ao demônio, repreender as obras das trevas, destruir, né, as fortalezas do inferno da sua vida, da sua família, e você não viver mais perturbado por demônios, não viver mais perturbado, controlado, né, com sua vida destruída, torturada pela obra das trevas. Você agora que tem condição de repreender, né, limpar todo o seu território, toda a sua família, seu lar, sua casa, repreenda, expulse em nome de Jesus, e eles vão ter que sair, porque é em nome de Jesus. E é o nome de Jesus que lhe dá autoridade sobre as trevas. Tudo isso foi realização da cruz do Calvário. É isso que você e eu temos que fazer na nossa vida. Então, o mundo, nós temos vitória sobre o mundo. Por quê? O mundo tem uma filosofia que é uma filosofia maligna, que coloca as multidões contrárias aos princípios, né, aos ideais de Deus. Naturalmente, o mundo se levanta contra Deus. Alguns lembram de Deus quando estão enfrentando uma dificuldadezinha, lembram de Deus, aquele que pode ajudar, que pode abençoar. Aliás, se o diabo aparecer oferecendo, né, uma resposta mais rápida, muita gente vai abraçar o diabo porque quer a resposta mais rápida. Mas o mundo dá as costas para Deus. E em Cristo eu tenho também vitória sobre essa lógica maligna, porque agora em Cristo eu sou feito participante da natureza divina. Eu não vou pensar mais com essa lógica maligna. Agora eu vou amar a Deus, eu vou amar os ideais de Deus, eu vou amar aquilo que o Senhor Deus já revelou da sua vontade para a minha vida. E eu vou me sentir bem assim. O novo nascido, ele é feliz não quando ele faz a sua vontade, a vontade da carne, mas quando ele faz a vontade de Deus. E ele também é usado por Deus para fazer a sua vontade aqui na terra. A Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Isso fala de instrumentalidade, a minha vida como instrumento diante de Deus para ser usado diante de Deus, para os objetivos do reino de Deus. Assim eu sou feliz, assim eu me sinto realizado. Bom, cumpre-nos abandonar, portanto, a nossa velha maneira de viver, né? Isso tem a ver com Páscoa, isso tem a ver com o Êxodo, que veio logo após a Páscoa, que faz parte de toda essa comemoração. Agora eu vou lhe mostrar se é coerente essa foto aí que eu vou mostrar agora. Vai ficar só o áudio, mas você vai ver. Mostra aí essa foto. Olha só. É isso que o Ocidente está fazendo, né? Apresenta para você um coelhinho, chamado Coelho da Páscoa, né? Com esses ovinhos aí, e as pessoas ficam trocando ovos de Páscoa, e a semana passa, o ano passa, os anos passam, e as nossas crianças se tornam imbecis, ignorantes, com respeito ao verdadeiro significado da Páscoa. Isso eu chamo de aberração cultural.
Eu pergunto a vocês, foi um coelhinho da Páscoa que morreu por você na cruz do Calvário? Isso é uma aberração. Isso é um apelo comercial gigantesco. Isso é uma profanação a um momento tão especial para a humanidade, que é esse momento da Páscoa que a gente comemora. Então eu convido a você um alerta, né, para que você não entre nessa lógica maligna. Você que é cristão, você que está aí trocando ovinho de Páscoa, entendeu? E sequer fala para a sua criança o que isso significa. É claro que existem problemas. Eu, por exemplo, eu tenho um sogro que não é crente. Então, quando ele quis comprar um ovo de Páscoa, ele não, compre um ovo de chocolate, não um ovo de Páscoa. Então, ele já sabe hoje que ele está dando um presente, eu não posso impedir, ele dá um ovo de chocolate e não um ovo de Páscoa para as minhas filhas, que são criancinhas, mas elas aprendem numa escola cristã que Páscoa nada tem a ver com ovo de chocolate, nada tem a ver com coelho de Páscoa. Isso é uma jogada maligna, né, com esse apelo, digamos assim, comercial, para tirar, né, dessacralizar, tirar o sagrado do significado da Páscoa. Mas nós não vamos entrar nessa armadilha. Ok, então deixa eu ver, portanto, logo os e-mails, porque com os e-mails a gente já fecha com a oração. Olha só, eu tenho e-mails aqui de alguns queridos irmãos. Pastor Niles Alberto Beggs, amém, obrigado pela sua audiência, querido. Valendo de Deus, sempre pregando a palavra, independente do que ocorra. Deus te abençoe, força do Senhor sobre tua vida, boa palavra, Deus te abençoe. Obrigado, querido, Deus te abençoe também. Você é uma bênção para as nossas vidas, que Deus te abençoe, que faça a obra que Ele quer fazer em nossas vidas, né? Obrigado aí pela sua audiência, Deus abençoe. Bom, vamos aqui avançar um pouquinho mais. Olha só, Jócio, sou testemunha viva do poder de Deus, vai edificar e está edificando milhares de vidas em todo o mundo. Aleluia, amém, amém. Deus abençoe, obrigado, irmã Josi. Aqui tem mais, ó, Socorro Geraldo. Socorro Geraldo, que Deus continue abençoando o seu programa. Obrigado, queridos, Deus abençoe. Mais alguém? Ana. Paz, irmão Antônio, muito boa palavra, quero saber o que o amado acha da predestinação. Alguns irmãos têm falado comigo que a salvação é predestinada por Deus. Isso é mesmo bíblico? Vamos ver, sim, eu vou anotar aí sua pergunta sobre predestinação, a gente vai discutir isso oportunamente. Eu não quero dar uma resposta rápida, mas eu vou dedicar um programa específico sobre isso, viu? Quem sabe na próxima semana a gente vai estar trazendo essa sua resposta, viu, querida irmã? Lourdete Lima, oração, tá bom, irmã Lourdete? Eu vou estar orando por vocês, viu? Pela irmã Alain Vitor, oração de libertação e família. Vou também, vamos orar pela Alain e também pela Lourdete, né? Lourdete. Tem mais aqui um e-mail, Alessandra Adorno Melo. É uma bênção de Deus tudo que Ele é capaz de fazer nos meios de comunicação. Amém, querida? Amém. É assim mesmo que Deus faz. Então, nós temos aqui 2 pedidos de oração. Deixa eu ver se eu consigo, se tem mais algum aqui. Bom, de qualquer forma, vamos ouvir mais uma canção rápida. Tá pronta, irmã? E já já a gente retorna fazendo oração e encerrando o nosso programa. Deus abençoe.
Ok, ouvimos aí, belíssima canção, Ana Paula, com novo visual, cabelo cortado. Deus abençoe. E é uma bênção tê-la assim como uma mulher de Deus, né, que tem sido usada, né, na área aí da música, do louvor, da adoração, muito, que nos inspira muito. Mas, amados, nós temos que encerrar, lamentavelmente, o programa. Eu tenho aqui algumas mensagens de alguns irmãos e eu gostaria de ter mais aqui a Lurdete Lima, pede oração. Tá bom, vamos orar agora. A irmã Lurdete pede oração, o irmão Alain Vitor também oração, no sentido de libertação e família. Nós vamos fazer isso sim, mas antes eu quero chamar de novo o nosso coelho. Bota o coelho aí crucificado. Olha aí, feliz Páscoa, é isso que é Páscoa? Será que foi esse coelhinho, meu prezado amigo, meu prezado irmão, que morreu na cruz por você? Então medita bem sobre isso, né? E muda de atitude a partir de hoje, né? Compre se quiser seu ovo. Eu sou de boicotar, eu nem compro, né? Mas se você não resistir o preço, então você compra o seu ovo, mas coloque um ovo de chocolate sobre a mesa, chame seus filhos e abra Êxodo, abra o Novo Testamento e fale o que é Páscoa. Quando seu filho tiver despertado, né, na consciência sobre o que é Páscoa, vocês podem comer aí esse chocolate com café e leite, né? Aí tudo bem, mas a gente não pode se deixar vender por uma filosofia ocidental que está acabando com o sagrado, né? Está destruindo, dessacralizando tudo, né? Secularizando tudo. Nós temos que, em nome de Jesus, apresentar a palavra de Deus que traz vida. É isso que santifica essa terra, a palavra de Deus. Vamos orar, portanto. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, Pai amado, pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de aqui, Senhor, trazermos um pouco da Tua palavra. Eu quero te rogar em favor dos nossos internautas, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, que sejam profundamente alcançados pela Tua palavra, transformados, Senhor. Abençoa, meu Pai. Eu te apresento aqui a irmã Lurdete, que pede oração. Só o Senhor conhece a sua necessidade. Eu te peço, Senhor, socorra a sua vida, Senhor, socorra a tua serva naquilo que ela necessita, Senhor. Ó Santo Espírito de Deus, console o seu coração. Pai, o Alain Vitor pede uma oração por libertação pela família. Meu Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, toda força do mal, toda operação maligna que porventura possa estar atuando aí na vida dessa pessoa, do Alain Vitor. Senhor, nós retiramos toda operação do maligno, toda fortaleza do diabo, seja agora quebrada, destruída e seja abençoado o irmão Alain Vitor, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a equipe aqui da Web TV Monte Sião. Senhor, seja conosco nesse final de semana aí de Páscoa, que haja paz, que haja despertamento, Senhor, que as pessoas amem a Jesus Cristo, Senhor, para que sua Páscoa seja realmente uma Páscoa abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, muito obrigado. Até a próxima semana traremos um outro tema interessante, o tema da predestinação, quem sabe, né? Vamos lá, a irmã fez uma pergunta e nós vamos responder em breve. Deus abençoe, muito obrigado, até a próxima semana. A paz do Senhor.